A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando o nosso programa de leitura da Bíblia. É o tempo que nós reservamos juntos para lermos a palavra de Deus. Coisa boa é conhecermos a palavra de Deus, né, pastor? Paz do Senhor. Paz do Senhor, muito bom conhecer a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo 14 de Levítico. Estamos fazendo a nossa leitura sequencial, com alguns breves comentários. Estamos lendo Levítico e a partir de agora nós vamos ler o versículo 33. No episódio anterior, quando nós iniciamos aqui o capítulo 14, nós lemos aqui, né, a respeito de quais eram os procedimentos, qual era a forma que aquele que fosse curado da sua lepra poderia retornar ao convívio, o sacerdote ia ao encontro dele, era oferecido ali um sacrifício para sua purificação, uma oferta ao Senhor, e aí só depois disso, aquele que foi curado da lepra poderia novamente estar no meio do arraial. Então vamos dar continuidade à leitura, Levítico capítulo 14, a partir do versículo 33. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo-me: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Interessante que aqui, pastor, com relação à casa, vão ser feitos alguns procedimentos parecidos daqueles que aconteciam quando era a pele da pessoa que estava com a praga? Sim, com um detalhe já no começo. No começo, no capítulo, na parte anterior, quando era a pessoa, ela era conduzida. E aqui agora, quando é na casa, a pessoa que tinha que procurar o sacerdote. Ele que tinha que procurar o sacerdote. E os procedimentos vão começar aqui. As quarentenas, elas vão dar sequências aqui, do mesmo jeito. Vamos ler aqui então. Versículo 39. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se lavará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará os seus vestidos, e o que comer em tal casa, lavará os seus vestidos. Porém,
tornando o sacerdote a entrar e examinando, e eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim, espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra dos vestidos e das casas, e da inchação e do apostema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da praga. Então, pastor, assim, o versículo 57 que nós lemos aqui, ele diz exatamente que o Senhor estabeleceu todas as regras para determinar o que é limpo e o que é imundo. E isso é uma bênção. Foi uma bênção para o povo de Israel e a palavra de Deus ela nos esclarece isso até hoje. Agora, tanto quando era a purificação do homem quanto da casa, tem o mesmo detalhe. No final, tem um procedimento com as aves. E uma ave, ela vai ser manchada, molhada com o sangue da outra e ela vai ser solta depois. É porque ela agora vai carregar um testemunho de liberdade, sim, mas ela vai carregar com ela uma marca de que alguém foi purificado. E no final de uma bênção que nós recebemos, quando há uma reconciliação, sempre fica um testemunho de que houve uma operação do poder do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus em função do homem. Então, isso é um reflexo daquilo que seria no futuro que vivemos hoje. Na verdade, é isso. Deus limpando o seu povo, purificando, porque ele diz lá, ele é santo. E ele diz ao seu povo, sede santo, porque eu sou santo. Então, a ave que era solta, ela levava uma marca de que houve um sacrifício de sangue para que ela pudesse ser liberta. Justamente. Né? Isso é uma bênção. Alguém foi abençoado. Alguém foi purificado. Glória a Deus por isso. Só uma observação que a gente faz assim, e tinha, né? Parece tão estranho. E a praga da lepra e da tinha. É uma doença contagiosa. Esse é um sinônimo. Foram as doenças aqui que foram explanadas e aquelas que eram no corpo humano e também na casa. E na casa. Também na casa. E foi tão interessante que o pastor comentou, né, anteriormente, que quando a pessoa percebia que a sua casa tinha alguma lepra, ela ia ao sacerdote, ela ia em busca do sacerdote para que pudesse haver uma purificação de alguma forma. E é uma bênção isso na nossa vida até hoje, né, pastor? Fica aqui um apelo, né? Não sei se cabe nesse comentário, mas fica aqui um apelo. Você, pai de família, ou aquele que Deus levantou dentro de casa, não espere. Procure seu pastor, procure o Senhor, dobre os seus joelhos e busque o Senhor, porque você é responsável pela sua casa. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar nosso programa de leitura da Bíblia por hoje, enriquecidos com a palavra de Deus dentro da nossa alma, para que nós vivamos mais um dia na presença do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor.